Ok. Boa noite. Hoje é dia 15 de junho, então vamos dar continuidade ao nosso grupo de estudo com a leitura da obra de Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Estamos na página 38, no tema A Comunidade de Destino, e a Lilian vai fazer a leitura para a gente hoje. Então, por favor, Lilian, obrigada, pode começar. Boa noite. A comunidade de destino. Pais e filhos também constituem uma comunidade que partilha um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e, na medida de suas possibilidades, precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm o direito de exigir e de receber dos filhos. Isso é o que pode ser dito sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas a eles, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se estivesse unido por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir, pelo alcance dessa força e desse sentido, quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele o filho e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, os abortos provocados e espontâneos. Os pais e seus irmãos, inclusive os mortos, os natimortos e os filhos abortados, bem como os nascidos fora do casamento e os meio-irmãos. Os avós e algumas vezes os seus irmãos, eventualmente um ou outro dos bisavós, incluem-se também pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, tal como parceiros anteriores dos pais ou dos avós, todos aqueles cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos podem querer segui-lo. Às vezes também, pais ou avós podem querer morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro com frequência também deseja morrer. Os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: eu sigo você. Muitas pessoas que têm câncer ou outra doença grave sofrem um sério acidente ou estão em risco de suicídio. Muitas pessoas que têm câncer ou outra doença grave sofrem um sério acidente ou estão em risco de suicídio, são pressionadas pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação, e dizem interiormente ao falecido: eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada à ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em seu lugar, resgatando-a assim
de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: antes eu do que você. Por exemplo, quando uma criança percebe que um membro do seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz: antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar, e em particular as crianças que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também pode ocorrer entre os parceiros de uma relação de casal. Ainda deve ser observado que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A completude. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da completude do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte. Pois o grupo familiar abrange todos os vivos, tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua completude. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Este processo também transcorre inconscientemente e recai primeiramente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: não quero mais viver com você. Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo sentimento de ódio, rejeição e sofrimento dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E nem seus pais têm consciência disso. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes frequentemente são induzidos a responder por membros culpados, e a injustiça que os antecessores cometeram ou que foi cometida contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que esta força superior encarrega de equilibrar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia, que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício destes. Portanto, no que diz respeito ao equilíbrio, não existe justiça no grupo familiar, no que toca à equiparação entre as pessoas. Continua, para um pouquinho. Quer parar um pouquinho? Vamos parar um pouquinho. Tem bastante coisa já. Ei, Manuzinha, seja bem-vinda de volta. Manu. Boa noite, Verinha. Verinha. Olá, olá.
Então, a gente viu comunidade de destino, quem são as pessoas que fazem parte dessa comunidade de destino no grupo familiar, que não são todas de forma consanguínea e incluem outras que não são, né, da consanguinidade. Vimos o que isso acarreta, que tem a questão dos laços, né, as dinâmicas ocultas, eu sigo você, antes adoeça eu do que você, antes pague eu do que você. A gente vê isso constantemente nas constelações, né, impressionante isso. E a completude, que ele está falando, então, que o grupo familiar ele tem precedência em relação ao indivíduo. E é isso que eu acho que faz a gente sofrer bastante nos dias atuais, em que o individualismo foi tão exacerbado. A gente não entende que a gente está a serviço desse coletivo, né? A gente tem uma tendência de colocar as nossas necessidades, o nosso interesse em primeiro lugar, em primeiro plano. E aí ele está dizendo aqui, com essa teoria, que não, que nós estamos a serviço desse coletivo, né? E falou da responsabilidade do grupo familiar, né? E que, normalmente, quem chega por último é que vai pagar o pato, vamos dizer assim, né? Em razão justamente dessa outra ordem que é a hierarquia, em que quem chegou primeiro tem precedência. Olha, para você ver como é que é uma tríade mesmo inseparável, essas ordens do amor, uma afetando a outra, né? Então, no caso de uma exclusão, atua aí a hierarquia, porque quem vai, por assim dizer, ocupar o lugar do excluído é o mais novo, frequentemente uma criança. Resumi bem? Que você... Resumiu. Mas eu tenho uma dúvida. Ali na página 39, quando eu li sobre o grupo familiar, que fala sobre quem pertence, né, ao grupo, é o segundo parágrafo do grupo familiar. Fala que o grupo se comporta como se estivesse unido por uma força, né, que vincula, mantém o vínculo desse grupo. E aí ele fala que quando perde essa força também, a pessoa se desvincula, né? Como se deixasse de pertencer ao grupo. Foi isso que eu entendi. Que ele mais adiante ele fala assim: e deixa de pertencer a ele, né? Ao grupo, aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. É por isso, porque tem pessoas, por exemplo, um primo. Eu nunca vi colocar um primo numa constelação. Eu fiquei achando, e aí foi a minha dúvida, eu achei que fosse alguém que pertencesse ao grupo e que depois deixava de pertencer, entendeu? Não, eu acredito que não, porque senão ia estar atuando aí a ordem da exclusão. Pois é, por isso que eu fiquei com a dúvida. Não. São membros de um sistema familiar que não tem essa força de vinculação dessa comunidade de destino. Por isso que eu falei, às vezes as pessoas nascidas na mesma família, que têm o mesmo sangue, não entram nessa comunidade. Tá. Em compensação, entram outras pessoas que nem fizeram parte de forma consanguínea, como a gente vê, alguém que foi prejudicado, um assassino, alguém que foi assassinado, coisas assim, né? Sim, tá. Não, eu acho que então foi só mera interpretação do português mesmo, porque quando ele fala e deixa de pertencer, eu entendi que então algum dia já pertenceu, entendeu? Entendi. Pode levar à confusão mesmo. Mas eu entendi dessa forma, se alguém entendeu de outra forma. Mas assim, eu acho que fica restrito mesmo, porque se a gente parar para pensar, todos os filhos, os pais, os tios, os avós, né? Acho que só primo mesmo, tadinho dos primos. Eu penso nos meus primos, tão gente boa. Quem mais que está me faltando? Não vejo. Ainda tem os parceiros dos pais, os parceiros dos avós, né? Às vezes entram os parceiros dos bisavós também, mais raro, mas às vezes entram. Então, acho que fica só o primo mesmo. E a Lili caiu.
esperar ela Deve ter voltar. sido questão de escrita mesmo, né? Como ela falou. Né? Pode Porque ser não até tem, tradução. Isso. Pode ser uma questão de tradução, né? Às vezes não, o tradutor não entendeu bem o espírito da coisa Também e pode. deixar de pertencer, né? E aí talvez. Bom, também, gente, do alemão é tudo mais difícil, né? Pois é, mas eu entendi dessa forma. Eu acho até que mais para frente ele fala de novo sobre isso. Porque, na verdade, esse é o cerne do trabalho também, né? E como que a gente vê? Porque que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente está facilitando uma constelação, a gente precisa saber que elementos que vão compor, quem que a gente vai chamar, representar, né? Então, é fundamental que a gente saiba a força, o que pode estar atuando nessa força. Que mais? Essas dinâmicas... Eu ia falar que é porque até os excluídos, assim, é uma exclusão interna, né? Mas é um grupo, mas esse grupo continua ligado, né? Só que é como se fosse um nó interno, né? Porque essa exclusão, eu acho que nos primeiros livros do Bert, eles falavam alguma coisa desse excluído, assim, é como se saísse do sistema, mas eu acho, aí depois ele percebeu que não, tanto que não tinha como deixar aí, entendeu? Não tinha como tirar alguém ali daquele círculo, né? Por exemplo, na constelação. Então, que a solução era a inclusão. Então, acho que continua tudo ligado, só que nesse ligado tem um nó, né? Que está produzindo efeitos, né? Exato. E é isso que ele está falando, que inclusive os mortos também fazem parte. Importantíssimo, né? Porque ele morreu, que vai ser excluído. E isso, Manu, isso é coisa de quem pensa a partir do sistema, né? Eu também tinha um pouco de dificuldade com isso, que eu falava assim, gente, mas não é quem está constelando não é o indivíduo, e não é a partir dele, da postura interna dele, quando você fala isso, né? É interno. Quem é que está excluindo é ele, mas é exatamente o que você falou, esse é um efeito sentido em todo o sistema, que vai atingir aquela pessoa que, na verdade, não é exatamente ela que está excluindo. Que a exclusão aconteceu, às vezes, até antes, a pessoa nem conhecia o ser que foi excluído do sistema, né? Digamos, um avô, um bisavô, às vezes a pessoa nem conhecia, chegou a conhecer, mas ela está, como ele, eu até sublinhei essa palavra aqui, identificada. Ó, aqui, na página 40, quando ele fala assim, no primeiro parágrafo, lá no finalzinho, isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Então, o que acontece é isso, a exclusão provoca esse efeito, uma onda, né? Atinge esse que chegou por último, e esse por último, por identificação, ocupa o lugar do excluído. É essa a questão. É isso, Manu? É, sim. Beleza. Beleza. Já aconteceu da gente achar gerações, ele falou assim, geralmente até a terceira geração, não é verdade? A gente frequentemente percebe isso também, mas às vezes já aconteceu de ir mais longe, né? A quarta, a quinta, raramente sexta, até sétima geração já aconteceu, mas é bem raro. E aí eu comecei a refletir sobre isso também, gente, porque assim, se aquele problema está no sistema, a gente não precisa ir muito para trás para resolver o problema do cliente, desde que ele já perceba qual é o efeito da ordem do amor que está sendo mais atingida. Entenderam? Quer dizer, consegui explicar o que é? Né? Então, a gente não precisa ir muito longe, o efeito tem que ser visto para o cliente. Foi possível no trabalho da constelação mostrar, ele já está visualizando a dinâmica, já está entendendo, já se desvelou a dinâmica inconsciente para ele, pronto. Entendeu? Então, não precisa ficar indo muito lá para trás. Inclusive, muitas pessoas já não fazem mais constelação como o Bert Hellinger iniciou também,
ele usava as falas para os ancestrais, né? Ele mexia muito de posição um no outro. A gente ainda usa um pouco mais a clássica, mais, a constelação clássica, mas a gente está deixando cada vez mais, né? A fala é só de quem está sendo constelado, é a pessoa que interessa, não precisa ficar emprestando fala para os ancestrais, inclusive e principalmente aqueles que já morreram, né? Então, você vê que não perdeu o foco. O foco é o cliente. Que mais que temos aí? Você diz, Claudinha, que vocês... É porque eu não tenho acompanhado, né? Vocês, mas você diz que é uma tendência a ficar mais nas gerações mais próximas e também de, assim, não dá tanta movimentação para os representantes e falas e tal, que só de ver, assim, a dinâmica ali, de repente, representada, ok, fazer o cliente compreender e fechar, é Exatamente. isso? Exatamente. As falas, hoje em dia, a gente tem feito mais para o cliente só. Quem fala é o cliente, percebendo, para ele perceber a dinâmica em que ele está inserido. Mas lembra que a gente já viu muita constelação, Manu, e você, em que os representantes falavam, por exemplo, o avô falava para o cliente, para o representante do cliente. O que ele está sentindo? Que está Uhum. sentindo tudo bem, mas a fala, por exemplo, não há nada que perdoar, você está livre, algumas coisas assim, do ancestral falando para o cliente, isso a gente não tem usado mais, eu tenho visto muito, não só no Instituto, a gente não tem usado mais em Marisa, mas também com outros consteladores, né? Tenho percebido Uhum. isso. Entende? É uma mudança de foco. E acompanha o trabalho do Bert Hellinger. O Bert, inclusive, já nem perguntava mais o que os representantes estavam sentindo. Uhum. É Né? porque ele Movimento pescava ali. livre, total movimento do espírito. Eu Então, acho que a própria Sophie Hellinger, ela, se eu bem me lembro assim de umas constelações dela que eu vi no ano passado, ela também não falava para os representantes, né? Então, por exemplo, teve uma dinâmica em que a filha estava emaranhada com uma ex-parceira do pai, uma antiga namorada do pai, né? Ou seja, ali estava sendo infringida o pertencimento, né? A lei do pertencimento, e aí ela só deu fala para a filha falar para aquela mulher, entendeu? E para o pai. uhum, Não para o pai e para a mulher falarem para cliente, né? Mas a Sophie, ela pergunta o que está sentindo aí. Isso uhum, ela permanece perguntando. Como é que está aí para permanece, né? você? Uhum, Pois sim. é, eu acho isso importante para o cliente ouvir, porque muitas vezes a gente que está facilitando, a gente sente o que o representante está sentindo, a gente sente o movimento. E a gente, quem tem esse fenômeno tele já bem treinado, já sente o que o representante está sentindo. Então, a gente que está facilitando está compreendendo ali, mas não se trata da gente, né? O entendimento, a compreensão tem que ser do cliente. Então, acho que é importante, às vezes, perguntar. Inclusive, a gente vai também aprendendo a perceber na gente a equivalência. Então, às vezes, o representante corresponde a essa pergunta, né? O que você está sentindo? Aí ele fala exatamente o que a gente, como facilitadora, também está sentindo. Então, isso é bacana, porque a gente também vai conhecendo o nosso corpo, como ele funciona, né? E essa interação. Por outro lado, às vezes, quando não tem essa equivalência, a gente fica mais atenta para perceber se o representante ele está centrado mesmo ou não, né? Ou se é uma questão que a gente também pode estar equivocada, né? Então, aí, mas acende um alerta e fica mais centrada, enfim, procura ver o que está acontecendo quando a informação não bate, né? Entre o que a gente está sentindo e o que o representante está sentindo. Mas a gente pode. Peraí, gente. Desculpa, aconteceu.
Meu cachorrinho... Gente, desculpa. Mas, enfim, me perdi que eu estava falando. Dos representantes, né? Então, o que eu vejo hoje em dia é isso, deixar os movimentos mais livres, mas sempre com atenção no cuidado, com foco, tem que dar mesmo para o cliente, não tem jeito, né? É o cliente que tem que perceber a dinâmica e, se quiser, sair dela, né? Capiste? Então, vamos, seguindo. Vamos. Mais um bocadinho. Direitos, vai para responsabilidade, né? Ou vai para direitos iguais? Agora eu que me perdi. Direitos iguais. Direitos iguais, tá. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz: não quero saber dessa criança, nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família. Ou quando um membro da família teve um destino difícil. Por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros e eles silenciam sobre essa pessoa, como se ela já não pertencesse à família. Ou ainda, quando um membro da família exibe um comportamento que foge às regras, os outros lhe dizem: você é uma vergonha para nós e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas, na prática, que uns estão dizendo a outros: temos mais direito de pertencer à família do que vocês. Ou, vocês têm menos direito de pertencer do que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencer. Nesse contexto, bom significa apenas tenho mais direitos. E mal significa somente você tem menos direitos. Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: você não pertence mais à família, temos um substituto para você. Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele cedeu lugar a outros da família, ou que ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a completude perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado por outro membro da família. Nesse contexto, sobreviventes de uma família também sentem culpa diante de um membro que morreu prematuramente, como se o fato de continuarem vivos fosse uma injustiça com o morto. Então, querem compensar a injustiça impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. As ordens... Eu lembrei aqui que eu ia comentar que eu fiz, tem umas 2 semanas, uma constelação, uma menina queria ver relacionamento amoroso. Para resumir, ela fala a história do dedo podre, né? Aí o que eu achei interessante, quando eu pedi para ela colocar a imagem, eu usei 2 recursos, né? Tá fazendo atendimento online, então eu fiz primeiro a imagem com a plataforma. Ela estava bem com o relacionamento amoroso, né? Uma imagem bem bonita dos dois. Aí aquilo já me encafifou. Falei, bom, então isso aí não é da biografia, né? Constelação é bem para isso.
Aí peguei os recursos dos bonequinhos na água, e aí, para resumir a história, eu me lembro que ela falava muito do pai, da história do pai, mas quando os bonequinhos entraram, ela não tirava o olho da mãe. E a mãe não tirava o olho dela. E a mãe se afastou completamente. Foi uma coisa muito engraçada. Era a família, era ela, o irmão, o pai e a mãe. Os três, o irmão, ela e o pai, ficavam juntinhos, numa linha assim, e a mãe ia se distanciando, ia embora. E aí a pergunta que não quer calar, né? O que aconteceu com a sua mãe? E aí, papo vai, papo vem, chegou uma hora que eu falei assim, escuta, sua mãe teve algum amor, assim, antes do seu pai? Ah, teve. Aí coloquei este homem, né? Mas foi na hora, batata. Aí, quando a menina começa a falar as frases para o homem, ela começa a chorar, e ela fala assim, Cláudia, o que está acontecendo? Porque aquela emoção que brota, né? Falei, é essa emoção que revela a dinâmica né, que confirma que é o que você está sentindo. Então, ela ligada à dor da mãe, identificada com esse primeiro amor da mãe, e eu falei para ela, faz sentido eu vou falar assim para você, mamãe, se você não pode ser feliz na sua relação amorosa, né, no seu grande amor, eu também não posso. Como é que eu posso, né? Então, só escolhia um parceiro inadequado para poder estar ali nessa dinâmica com a mãe. Para Então, ser para ver como fiel, é que... né? Para ser fiel à mãe. Para ser fiel à mãe. E ela falando muito da minha engraçado, muito, em constelação tem muito disso. A gente acha que é uma coisa e ela vai para outra, né? Assim, olha aí, o negócio não é teu pai, não, o negócio é tua mãe, tu fica aí ligada à mãe, né? Mas muito interessante. Agora devemos isso ao Bert, né? Como é que ele pôde perceber que os parceiros anteriores, né, identificavam os filhos do novo casal, né? Do novo... Impressionante isso. Era isso que eu ia falar. Pronto. Vou continuar então aqui. As ordens do amor. O grupo familiar é dominado por uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento, em vez de impedi-los. Pois se algum sucessor pressionado por um sentido cego de compensação quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, cria um ciclo vicioso e o mal não acabará mais. Esse tipo de ordem mantém sua força enquanto permanece inconsciente. Entretanto, quando vem à luz, podemos cumprir sua finalidade de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito ao equilíbrio, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal, esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e através de boas ações, põe um fim nos acontecimentos nefastos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases: eu sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente estas frases, sugiro que as diga diretamente para a pessoa que deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, espiar ou morrer. Quando ele realmente olha essa pessoa nos olhos, não é mais capaz de dizer essas frases. Percebe que ela também o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande, eu sou pequena. Eu me curvo diante de seu destino e tomo o meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá, com amor. Então, fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então, essa pessoa, em vez de representar uma ameaça, como talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade.
Ou se uma pessoa quer seguir alguém na morte, como, por exemplo, uma criança que quer seguir um irmão prematuramente falecido. Esta pessoa pode dizer: você é meu irmão, eu honro você como meu irmão. Você tem um lugar no meu coração. Eu me curvo diante do seu destino, da forma como foi, e tomo o meu destino como me foi determinado. Então, ao invés de os vivos se juntarem aos mortos, são os mortos que se juntam aos vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, pode dizer a ele: querido irmão, você morreu, eu ainda vivo mais um pouquinho e depois morro também. Assim, a presunção diante dos mortos cessa e a criança que vive pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a completude pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isto é basicamente um processo interno. Então, por exemplo, uma segunda mulher diria à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Eu reconheço que você cedeu lugar para mim. Se a primeira mulher sofreu uma injustiça, ela ainda pode dizer: reconheço que tenho meu marido à sua custa. E acrescentar: por favor, olhe com carinho para mim, se o tomo e conservo como meu marido. E olhe também com carinho para meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela é capaz de concordar com o pedido, por ter sido respeitada. Então, a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher. Vou ainda dar outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. É evidente que possui poder e um charme irresistível, mas ele bebe e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido, porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois, casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não ousava continuar tendo sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial, como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o tomar. Assim, resolveu procurar o pai de seu meio-irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde as ordens do amor são aplicadas, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade sinistra de equilibrar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. O sucesso acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço,
e os honram, independentemente do que tenham feito, e quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, abençoam-nos. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles. E de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos. Coisa linda, né? Nossa, é lindo demais. Esse trecho todo das Ordens do Amor é muito fantástico. E o que eu acho muito, muito maravilhoso nas constelações, e que ele comenta aqui, né? São essas frases, né? Inocentes, né? Eu sigo você, eu por você, né? E que quando você está ali dentro da constelação e vai falar uma frase desse impacto, né, dessa magnitude, você não consegue mais falar, porque assim, você fala e fica muito pesado. E aí você toma consciência, né? E aí, ao tomar consciência, e aí o constelador dá uma outra frase, né, que é já assim, ok, eu vou me apropriar do que é meu e vou deixar o que é seu com você, né? Eu respeito seu destino, eu fico um pouco mais, né? Vou fazer algo em honra a você, enfim. Qualquer frase desse gênero, né? Como que fica mais leve, e em se tratando dos mortos, ele fala, né? Não são os vivos que vão para o lugar dos mortos, os mortos vêm para os vivos, né? Gente, isso é muito maravilhoso. É verdade, incrível. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fui constelada e quando o facilitador pediu para eu falar umas frases, assim, foi incrível, assim, como não saía mesmo, assim, né? E é tão interessante essa fenomenologia, você acha que é uma bobagem, acha que é uma frase qualquer, mas o impacto emocional que isso causa, né? E como que a nossa estrutura do corpo reage a isso, é impressionante. Só vivendo, né, só experimentando para saber o que é, impressionante mesmo. Que mais, meninas? Quanta coisa que a gente viu aqui. Eu achei interessante. Desculpa. Vai lá. Não, eu achei interessante esse caso aqui, que chamou a atenção, que quando ele fala, primeiramente, conhecer o casamento dos pais, né? Contando do empresário, que ele deu todas as soluções ali, né? Tipo, primeiro, reconhecer o casamento dos pais e tal. Segundo, dizer sim à própria sorte, né? E o que eu vejo que é raro, assim, pelo menos para mim, assim, nos livros e tal, assim, às vezes a pessoa tem uma ação prática pós-constelação, sabe? E assim, e porque isso é muito delicado, né? E várias vezes a gente fica assim, não, vai só o que se passou aqui e nada mais, assim, tipo, e deixar como tá, assim, mas às vezes, assim, com cuidado, vendo ali, às vezes cabe alguma ação, né, de aproximação e tal, né, ali como dele. E aí eu achei muito interessante, assim, até como foi escrito, sabe? Tá meio didático esse Verdade. ponto. Foi passando por todas as ordens, né? A inclusão, a ordem hierárquica, né? Foi reconhecendo quem veio primeiro, quem veio, né? Incluindo, e aí depois ainda teve um movimento de compensação. Muito interessante. Eu vejo mais esses movimentos acontecendo, sabe onde, Manu? Nas constelações empresariais. É curioso falar isso, porque os empresários, quando eles pedem, né, o diagnóstico da empresa e veem o que está acontecendo de errado, entre aspas, né, esse errado, mas o que está impedindo o fluxo, o livre fluxo da prosperidade da empresa, exige um fazer, um atuar maior, né? Então, assim, eu vejo isso mais nesse âmbito mesmo do empresarial. Tipo, tem que honrar
o fundador da empresa, por exemplo. Então, eu já vi isso, de vou deixar a foto, né? Aí dá umas dicas, então tem um fazer maior. Nas constelações familiares, o que eu vejo mais são aqueles exercícios que ainda fica o tal do dever de casa, né? Vai fazer reverência, até criar bolha no joelho, né? Brincadeira, né? Esse pessoal que vai assistir depois é uma brincadeira. Vai fazer alguma atividade depois que ainda ajude a introjetar essa mudança interna, essa mudança de postura, né? Mas eu achei interessante porque não é só essa mudança interna do cliente, e não, e tudo bem, se meu sistema está lá e assim, eu faço minha parte, sigo, né, que nesse caso coube, né, que fazer uma aproximação, porque às vezes esses atos, às vezes pode ser uma arrogância nossa, né, tipo, eu também vou resolver os desequilíbrios, né? Verdade. Com que postura é raro vai ver fazer isso? uma ação externa, assim, pós. Entendi melhor agora, é verdade. Né, de facilitar uma aproximação entre pessoas da família, né? Porque às vezes, muitas vezes, assim, da experiência até comigo, pessoal, mas isso que aqui aconteceu. Não, isso aí é com eles, né? Isso não te pertence, sabe? Então eu vejo isso mais como o caminho mais comum, assim. Manu, mas eu acho que ali, nesse exemplo, como ele percebeu que ele se sentia culpado, né, assim, ele não conseguia assumir um sucesso porque era como se aquele sucesso dele era advindo da infelicidade do meio-irmão, né, e do pai desse meio-irmão. Então, ele quis compensar reaproximando, proporcionando uma reaproximação. Então, fazendo algo de bom, né, para aquele meio-irmão. Como se fosse... Até ele fala que para reequilibrar aquela situação. Então, acho que depende muito da postura interna, né, com que a pessoa faz isso. Não é uma postura de querer salvar a relação do filho com, né, do irmão com o pai, mas é uma postura de repente, proporcionar ao irmão algo de bom que ele mesmo teve. Ele teve a sorte de ter, que foram os pais casados, e o irmão não, né? Ele teve a oportunidade de ter uma relação com o pai dele, e o meio-irmão não, que foi afastado. Acho que depende muito da postura com que se faz isso. Sim, eu até acho interessante mesmo. Aí eu acho que no atendimento tem que tomar cuidado realmente, perguntar para o cliente como que fica, né? O que, na verdade, fazer uma pergunta aberta de repente, se ele acha que ele poderia fazer alguma coisa, né? E não ficar também induzindo. Enfim, acho que a questão da intromissão do facilitador também tem que tomar cuidado, né? Sim. Até porque aqui ele não fala assim se a pessoa fez provavelmente assim, ele teve essa vontade e fez esse movimento assim, de facilitar essa reaproximação. Não foi uma diretriz assim, para o seu processo funcionar, né? Mas assim, o que eu estava dizendo é que eu acho legal, né, que ele pôde fazer isso e está aqui no texto, então o Bert falou assim, isso fez parte ali dentro do processo dele, mas eu não vejo, geralmente, assim, a postura pós-constelação é de, assim, eu entendi a dinâmica onde eu estive, né, de repente alguém foi prejudicado, sabe, teve um afastamento, mas assim, beleza, então eu sou pequena aqui, então entendi onde eu tô, e aí eles, sabe, eu vou e faço todos aqueles rituais e tal, para seguir o caminho, mas deixar os desequilíbrios, sabe? Porque senão volta para aquele movimento assim. Então, agora, já que meu irmão não teve pai, vou resolver, entendeu? Uhum. Então, aqui eu senti assim, dos livros, eu não lembro tanto dessa ação pós, sabe? Eu também não. Entendeu? Mas eu achei bonito, mas não é algo comum, porque já aconteceu comigo, por exemplo, eu percebi alguma coisa,
uma questão de injustiça na família. Então, assim, então, se isso aconteceu, eu vou abrir mão de de repente, uma pequena herança, assim, alguma coisa assim, para compensar. Aí, assim, na época, aí a facilitadora falou assim, não, calma, calma aí, não, agora então eu vou compensar, não vou pegar nada, sabe? Isso aconteceu gerações para trás, então, assim, tem um cuidado, tipo, beleza, não sai querendo resolver, sabe? O que não é teu para resolver, né? É isso, acho que deve ter tanto esse cuidado, né, o como ele fez, né? Mas achei diferente. Bem observado. Mas Meninas. nesse caso ele estava sendo diretamente afetado com isso, ele sentiu nessa dinâmica, por isso que ele talvez tenha sentido vontade de fazer algo. Entendi. A gente está chegando no final. Ele fez no tocante ao que cabia a ele, né? Ele não ultrapassou nada. Ele fez o que competia a ele dentro dessa relação do irmão com o pai, com tudo, que foi o que a Verinha falou, afetava ele. Então, ele também tinha algum poder de ação sobre isso. Não era ele, não. Entendeu? Não acho assim. Eu acho que foi bonito e resolveu, mas assim, não era tanto dele, assim, tipo, se um homem adulto, um pai, não procura o filho, sabe, por décadas, assim, tem uma questão, assim, não é o pai dele diretamente. Então, ele fez um movimento, tipo, sabe, eu tenho essa culpa daqui, então eu vou, de repente, facilitar, entendeu? E nesse momento ali parece que foi bom para ele, entendeu? Mas várias vezes eu vejo que a gente não sai, não é muito aconselhável sair do lugar. Então, não, eu vi agora o que está acontecendo e vou resolver. E não é meu diretamente, é de meu irmão com não sei o que lá, meu pai com não sei o que lá, sabe? Vocês não veem, assim, às vezes tem uma questão, chega um cliente que está querendo resolver os problemas da família, sabe? Você acha não, porque eu sou os pais, sabe, do meu pai, assim, eu já vi cliente falando isso, assim, então achando que vai resolver essas dinâmicas, percebe que tem alguma coisa ali. E todo o trabalho é falar assim, beleza, apesar disso, está assim acontecendo, tem alguma coisa, só que você é o peixe pequeno aqui, sabe? Você não vai resolver isso que aconteceu muito antes de você, né? Então, nesse caso também, aconteceu antes dele nascer, né? Porque ele é do segundo casamento. Então, ali parece que foi bom, sabe? Mas não é uma diretriz, tipo, então, a pessoa sair resolvendo, eu acho que é com muito cuidado. E ali eu achei bonito. Entendeu? Com muito cuidado. E até porque tem que saber se vai ser bom para o irmão, se o irmão quer isso também, né? Se o pai do irmão quer isso também, enfim. Tem um monte de coisa aí para ver, mas realmente foi interessante ele ter abordado essas 3 etapas, ou seja, dar uma dica para a gente, enquanto facilitador, que é possível, de repente, perceber esse movimento no cliente e orientar ele também. Você quer fazer algo mais, né? É possível nesse sentido? Com que postura? Como que vai ser feito e tal. Interessante. Mas nesse caso específico, eu fiquei com a impressão de que partiu do cliente, entendeu? Que não foi uma orientação dada. Sim. Né? Também acho. Que ele fala assim, o jovem empresário percebeu que não ousava continuar tendo sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte, e aí os 3 passos que ele deu, né? Então Parece que partiu do próprio cliente mesmo, parece. Sim. Então, queridas, chegamos aqui no nosso horário, então vamos ficar por aqui. Até bom que a gente parou na página 42, ordens do amor entre o homem e a mulher, e em relação à totalidade que nos sustenta. Que delícia! Então, vamos estudar no próximo encontro esse tema. Vou encerrar aqui a gravação para a gente poder despedir.